O nosso tema hoje é hipertrofia, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que que é, do que se trata. Maravilha. Então, nosso tema hoje é hipertrofia. Então, a gente bolou esse tema aí baseado nesses últimos artigos que a gente escreveu para a coluna, o pessoal que acompanha a nossa coluna, treinamento desportivo. E hipertrofia, então, é o aumento do tamanho, volume das células musculares. Trata de uma resposta fisiológica que decorre, então, da adaptação das células diante de uma maior exigência. Então, quando nós temos uma exigência que é imposta na musculatura, o nosso organismo se adapta e vai, consequentemente, essas células musculares elas vão ficando mais fortes. Então, isso é basicamente o processo da hipertrofia. O que nós precisamos explicar? Nos grupos musculares, geralmente nós temos dois tipos de fibras musculares. As fibras lentas, que são chamadas as fibras tipo 1, e as fibras rápidas, que são as chamadas do tipo 2. E dessas rápidas, nós temos as intermediárias, que seriam as 2A, e as mais rápidas, que são as 2X. Aí depois nós vamos falar em detalhe como fazer a hipertrofia de cada uma dessas, para ficar mais fácil. E assim, como é que a pessoa, né? Porque tem muita informação na internet, no YouTube e outros sites, mas como fazer esse processo de saudável, sem que a pessoa coloque a saúde dela em risco? Então, antes de chegar lá, nós temos que saber que existem geralmente três maneiras de ocorrer a hipertrofia. Então, nós temos via tensão mecânica, que é quando nós aumentamos o estresse, que pode ser chamada também de hipertrofia tensional, com altas cargas. Aí nós temos a hipertrofia que ocorre através do estresse metabólico, que quando fazemos várias repetições, e tem a do dano muscular, que são as lesões, que pode ser do trabalho excêntrico, etc. Mas nós vamos entrar em detalhe entre cada uma daqui a pouco. Para pergunta, como fazer de forma saudável, o que a gente sempre recomenda? Se o pessoal ler na nossa coluna, vai ver. Sempre recomendamos primeiro a ajuda de um profissional de educação física, de preferência que seja registrado no Conselho Regional de Educação Física, porque não é tão simples. O pessoal hoje, com a ajuda da internet, com o YouTube, fica assistindo vídeos e acha que é só copia e cola e vai dar certo. Tá? Tem um perigo grande aí para a saúde, então nós não queremos que ninguém, o pessoal está entrando aí, não queremos que ninguém se machuque, por isso que a gente recomenda sempre a ajuda de um profissional da educação física. Mas para o pessoal aí que acompanha o nosso trabalho, nós temos que lembrar que para os iniciantes tem o princípio chamado da sobrecarga. Como que é esse princípio da sobrecarga? Nós temos que estimular o músculo, para o músculo sentir esse trabalho, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma certa depressão, ele vai acabar tendo ou microlesões, ou, por exemplo, glicogênio muscular, vai acabar diminuindo. Aí quando você recupera, então quando você dá o tempo para o músculo recuperar, que é aí que ele vai o quê? Ele vai se adaptando e vai se tornando mais forte, e com o passar do tempo vai acontecendo a hipertrofia. Então, primeira parte, para fazer essa forma saudável, nós temos que ter o quê? Essa progressão, então o princípio da sobrecarga de forma progressiva. Isso é uma coisa importante, porque muita gente começa o trabalho de musculação e, vamos dizer, quer copiar um atleta do UFC, e quer colocar muita carga logo no início. Então, ele está pulando essa primeira fase aí, ele está fazendo a sobrecarga, mas está fazendo uma sobrecarga muito intensa para o seu nível, e acaba machucando. Que é o caso que a gente vê com diversos praticantes de atividade física, que faz por 2, 3 meses, se machuca e para. Então acontece isso muito. Verdade. O Natan está aqui conosco, colocou mestrão. É meu apelido aí, Natan. A galera tá assistindo aí. Então, Natan, que é campeão, né, do PFL nos Estados Unidos. campeão. O Madureira colocou ótimas dicas, disse que entendeu. Madureira, se tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, as pessoas estão aqui mandando oi, boa noite. Quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar que eu leio aqui para o doutor Stefan. E doutor, seguir, as pessoas que estão na academia, quanto tempo leva para ter um resultado, para começar a ver um resultado esperado? Tá. Então, olha lá.
Então, essa pergunta liga com a pergunta anterior. Quando a gente fala ali de como fazer uma forma saudável, então a gente entendeu que tem que ter o princípio da sobrecarga, tem que estimular o músculo de uma forma mais pesada para ele se adaptar. O que seria o recomendado? No início do programa, que faça mais ou menos de 1 a 2 séries por grupo muscular. E esse trabalho pode ser repetido de 2 ou até 3 vezes, nós vamos falar isso mais para frente. As cargas, em contrapartida, elas não vão ser muito elevadas, mais ou menos entre 60% ou 65% do máximo. Pergunta agora para o pessoal aí, como que a gente faz para determinar qual é o máximo de um praticante? Como que a gente faz para determinar? Porque às vezes a gente fala, eu tenho que fazer tantas séries com tantas repetições com determinada carga. Como que a gente determina essa carga? Então, para começar a determinar a carga, a gente tem que fazer um teste de força máxima. Esse teste de força máxima é simples. Ele geralmente acontece depois de um aquecimento geral. 5 minutos, pode ser andando na esteira, pulando corda, qualquer maneira. Aí nós vamos passar para um aquecimento específico. Vamos dar um exemplo que estamos fazendo no exercício do leg press. Sabe quando chuta com a perna? Uhum. Está acompanhando, né? Então, no leg press, vamos fazer o aquecimento específico. Vamos dizer, coloca a máquina e acrescenta, vamos dizer, 50 quilos de cada lado. Então, nós temos 100 quilos. O atleta vai lá ou o praticante realiza 1 a 2 repetições. Ele descansa, ele vê que está leve, ele descansa um período de 2 a 3 minutos, coloca mais carga. Vamos dizer que ele colocou mais 25 quilos de cada lado, agora tem 150 quilos. Ele conseguiu fazer 1 a 2 repetições, ele viu que está fácil ainda. Então ele tem que ir aproximando do seu máximo, no máximo em 5 tentativas. Então ele vai fazer isso uma vez ou até 5 tentativas. Vamos dizer que ele botou 200 quilos, para ficar fácil a matemática. Ele conseguiu fazer só uma vez empurrando o leg press. Aí nós fizemos o quê? Determinamos qual é a sua carga máxima, o seu 1RM. Está acompanhando? Sim, foi até o que um nosso seguidor, o Lausax 33, colocou aqui, teste de 1RM. Então ele está certinho, né? Teste de 1RM, só para ter certeza que a galera está acompanhando. Se não tiver muito rápido, avisa a gente. Vai perguntando aí, a gente desacelera. Então, fez o quê? O teste de 1RM para todos os principais grupos. Vamos dizer, para perna, peito, costas, é importante fazer isso. Isso geralmente no início do programa, porque daí fica fácil de prescrever o programa. Então, fez o quê? Determinou, vamos dar o mesmo exemplo do leg press, 200 quilos é meu 1RM, o máximo. Para eu começar, eu tenho que fazer de 1 série ou 2 séries com 60% dessa carga. Então, 50% seria 100 quilos, 60% mais ou menos 120 quilos, 110, 120 quilos. Então, esse seria uma carga inicial para eu trabalhar. Uhum. E isso eu ia fazer por quê? Por mais ou menos 15 repetições. Então, a gente faz uma série inicial, 1 a 2 séries, 15 repetições com 60% a 65% da carga máxima. Isso seria para o início do treinamento. Aí agora, na pergunta, então você falou, repete a pergunta, por favor. Quanto tempo, em média, né, leva para uma pessoa que entrou na academia começar a ter resultado? Perfeito. Aí agora vem o outro ponto. Então, entendemos como é que a gente começa. Se a pessoa ela é iniciante, o que vai acontecer no início do movimento? Ele não tem muita coordenação específica. Então, primeira vez, você deve saber disso, você foi na academia, você vai pegar um movimento novo, você fica meio descoordenado, tem aquela dificuldade de fazer. Então, isso é o quê? A primeira etapa do movimento é de aprendizado. Esse aprendizado vai muito do sistema nervoso central. Então, quando a gente faz esse trabalho, as primeiras 2 semanas, geralmente são só ganhos neurológicos. Então, nós estamos ganhando aumento de força, mais pelo sistema nervoso central e recrutação das fibras. Então, as fibras estão se tornando melhor recrutadas, nós estamos tendo uma coordenação intramuscular melhor, então estamos aperfeiçoando o movimento, mas não está acontecendo ainda hipertrofia.
Então, nas primeiras 2 semanas, praticamente 90% dos ganhos é do sistema nervoso central por aprender o movimento. Então, a partir da segunda semana, nós temos um aumento de hipertrofia que vai crescendo a partir da quarta, sexta, chegando num pico praticamente em 8 semanas. Então, 2 meses seria o que você vê aí um grande pico de desenvolvimento, principalmente nesse trabalho que nós estamos falando de força. O Madureira, MMA, ele fez uma pergunta para o senhor. Ele colocou: o que você me aconselha para subir minha explosão física, para eu não cansar rápido? Ok. Aí, isso vai chegar um pouquinho para frente, que nós vamos falar daqui a pouco do avançado. Tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Então, a gente começou com o básico, começou o princípio da sobrecarga, viu como que tem que ser o iniciante. O iniciante, então, vai fazer uma série ou 2 séries, e ele vai começar com cargas moderadas, entre 60% a 65% do máximo, mais ou menos 15 repetições. Se você for olhar a periodização tradicional, até no meu livro tem isso, a gente chama de adaptação anatômica. Então, pelo menos um mês, o iniciante vai fazer esse trabalho. Depois desse mês, a gente vai passar para um novo mesociclo, que a gente chama. Então, a gente divide em meses. Tá? E vamos dizer, no caso do Madureira, está se preparando para uma competição, então vamos dizer que um tempo bom para chegar no pico da forma desportiva seria de 3 a 4 meses. Então, o primeiro mês, ele voltou das férias, ele vai fazer a adaptação anatômica desse modelo que eu falei. Vai passar para o próximo mês. Seria interessante fazer o trabalho de hipertrofia. Como que a gente faz o trabalho de hipertrofia de forma adequada agora? Então, para o trabalho de hipertrofia, nós queremos aumentar um pouco a intensidade. Quando aumenta a intensidade, ela tem uma relação inversa. O número de repetições vai cair. Então, significa o quê? O volume do treino vai diminuir, mas a carga vai elevar. O que seriam cargas adequadas para o trabalho de hipertrofia? Seriam cargas que o atleta, no caso Madureira que está lá, consiga realizar entre 8 a 12 repetições. Essa é uma carga recomendada, de 8 a 12. Como que a gente começa? Se ele veio da adaptação anatômica fazendo 15 repetições, o próximo ciclo ele faria, por exemplo, na primeira semana, 12 repetições com uma carga mais elevada. A cada 2 semanas, ele vai fazendo o quê? Ele aumenta um pouco a carga e diminui a repetição. Então, ele faria 2 semanas, vamos dizer, 2 séries ou 3 séries de 12. Depois, 2 semanas, ele faria 2 ou 3 séries de 10 repetições. Depois, mais 2 ou 3 séries de 8 repetições. Estão acompanhando aí? O pessoal tá tudo aqui mandando, falando que tá entendendo. Beleza. Se estiver muito rápido, me avisa que a gente volta, não tem problema. Aqui nós estamos com o material todo aqui na mão. Então, fez esse mesociclo, adaptação anatômica, fez o mesociclo de hipertrofia. Agora entrou lá no Madureira. Vai entrar no mesociclo de força. Força máxima. Como que a gente faz, então, o mesociclo de força máxima? No mesociclo de força máxima, nós precisamos ter carga mais elevada agora. Então, nós estamos falando entre cargas de 85% ou mais. Então, voltando no nosso exemplo lá de 200 Alcenir, vários professores, treinadores estão aí. Então, olha lá. Se nós tivermos com 200 quilos, naquele exemplo que a gente deu do leg press, nós temos que usar 85%. Então, 85%, faz o cálculo, 10% tira 20%, então mais ou menos 175, por volta de 180 quilos. Tá? Seria esse trabalho. Olha o Antônio Silva aí, Bigfoot. Entrou aí. Ele mandou a referência. Pezão, grande abraço. A hora que quiser participar aqui da live também, estamos com as portas abertas para você. Pezão, grande fera. Liguei para ele, disse que ia sair do treino e entrar, tá vendo? Olha aí que legal. Pezão tá aí, representando a firma. Tamo junto. Então, não, olha lá, 180, Madureira, levinho, ó, Bigfoot, tamo junto. Por quê? Eu dei o exemplo daquele modelo, Madureira, se você levantar 400 quilos, você vai usar a mesma fórmula percentual do teu máximo.
Tá? Entendam bem isso, pessoal. Por isso que a gente calcula hipertrofia, vamos dizer, de 70% a 75% da máxima individual de cada atleta ou cada praticante. Força máxima, 85% ou mais. Quando você faz 85% ou mais, significa que você vai trabalhar no máximo 6 repetições. Anota bem isso aí. Força máxima, 100 repetições. Consequentemente, o desgaste vai ser maior, então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aumentar o tempo. Então, o tempo de intervalo entre uma série ou outra, se você estava na série de adaptação anatômica, lá no início do ciclo, entre 30 a 45 segundos, no trabalho de hipertrofia, você foi para 1 minuto, 1 minuto e meio. No trabalho de força máxima, nós precisamos descansar pelo menos 2 até 5 minutos. Então, precisamos descansar entre 2 a 5 minutos. Pode falar. Não, o nosso seguidor aqui, ele perguntou qual a cadência desse processo. Aqui, deixa eu só achar. Aqui, qual a cadência de movimento ritmo de execução? Necessárias nesse processo? Perfeito, já explico. Beleza. Ele perguntou então, qual a cadência de movimentos necessárias. Boa pergunta, boa pergunta. Olha lá, a cadência. Quando você está na primeira fase do treino, adaptação anatômica, não tem muito o que se preocupar, do jeito que quiser tá bom. Quando entra no segundo mesociclo, a partir da fase de hipertrofia, nós queremos fazer o quê? O recomendado são pelo menos 2 segundos na fase concêntrica. Então, quando você contrai e encurta o músculo, 2 segundos subindo, pelo menos 3 ou 4 segundos controlando a negativa, a excêntrica. Estamos entendendo lá? Então, 2 segundos na concêntrica, 3 segundos ou 4 segundos na excêntrica, que é a negativa, que é quando você contrai o músculo, mas o músculo alonga. Então nós fazemos assim. Na hipertrofia, quando nós entramos na força máxima, nós temos que encurtar esse tempo. Por quê? Senão você não vai conseguir fazer o máximo da sua performance. Então, nós recomendamos, às vezes, no máximo 1, 2. Então, 1 segundo na fase concêntrica, 2 segundos na excêntrica. Tem um rapaz ali, ó, Lazaus, escreveu, no caso, super lento. Com velocidades lentas, então, o ritmo que a gente está contraindo, né? A cadência, o tempo de contração aumentando, nós vamos fazer o quê? Chama time under tension. Então, nós aumentamos o tempo que o músculo fica sob tensão. Isso é um outro fator que estimula a hipertrofia, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E assim, qual é o tempo necessário para, que a gente estava conversando, né, para poder se recuperar entre um treinamento e outro? Teve até um seguidor aqui que botou até fadigar. Qual é para não... Então, assim, ó, o trabalho até a rejeição, ele é muito importante ser feito o trabalho até a rejeição. Mas não tão frequente. Então, o que seria até a rejeição? Você fez o movimento, fez 3, 4, 5, vamos dizer que o meu máximo era para ser 6 repetições, certo? Chegou na sexta, o peso não vai mais. Então, significa o quê? Até a rejeição. Eu fui até a falha máxima concêntrica. É um método bom para estimular hipertrofia. Por quê? Porque aí nós geramos um estresse. Esse estresse do sistema nervoso central estimula nossas glândulas a liberar mais hormônio. Então, principalmente nos homens, testosterona natural, hormônio do crescimento, tanto no homem quanto na mulher, e também IGF, que é um hormônio que estimula também o anabolismo. Então, esse estresse é necessário, mas, detalhe, não pode ser muito frequente. Então, se você fizer esse estresse máximo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o atleta pode ser que aguente 1 semana, 2 semanas. Depois da terceira semana, o que você acha que vai acontecer? Acaba estourando, né? Entra em overtraining, ou ele pode começar a entrar num platô, às vezes não entra necessariamente no overtraining, ele está num platô, que ele para de... Estou perguntando meu nome, se quiser digitar ali para ele. É igual no Instagram, Stephanie Dias. E é lá da coluna do treinamento, tá, Madureira? Então, o que acontece? Quando você faz até o máximo,
não recomenda-se que você use mais do que 3 treinos desses na semana. Então, seria o quê? Segunda, quarta e sexta. Treinos de força. Por que é importante falar isso? Saiu um artigo novo aqui, ó, abril de 2019, no Journal Strength and Conditioning, que é uma das maiores autoridades do mundo. Tá? Eles fizeram o quê? Eles compararam um grupo que treinou uma perna no exercício de cadeira extensora. Sabe aquela cadeira que se fica sentado assim? Fazendo a cadeira extensora? Uhum. Uma perna treinou 5 vezes por semana. Então, praticamente, segunda a sexta. A outra perna, eles treinavam só em um grupo 2 vezes por semana e em outro grupo 3 vezes por semana. Adivinha o resultado da pesquisa? Pesquisa feita aí pela USP. O pessoal aí da USP fez uma pesquisa muito interessante, publicada aqui nos Estados Unidos, no Journal Strength and Conditioning, agora desse mês. Eles viram que não é todo mundo que se recupera adequadamente. Então, significa o quê? Existem atletas que podem suportar essa frequência elevada, mas os melhores resultados foi com quem treinou 2 vezes ou, no máximo, 3 vezes o mesmo grupo por semana. Então, isso é importante aí para o pessoal, essa informação nova e atualizada. Não mais do que 2 vezes, 3 seria o máximo, mas os melhores resultados quem treinou o mesmo grupo 2 vezes. Eu não estou dizendo que você vai para a academia 2 vezes. Estou dizendo que você vai treinar o mesmo grupo muscular 2 vezes por semana. Tá? É porque pô, tem muito aquilo, né? Muitas pessoas confundem treinar muito e acaba, às vezes, passando do limite do que treinar o certo. Que às vezes não é treinar muito em quantidade, mas é treinar com qualidade, né? Com qualidade. Nós estamos falando aqui qualidade com base na nossa prática de anos aí treinando atleta e com base em pesquisas recentes. Então, para fazer uma coisa, ligar com a outra. Você tem que ligar a teoria com a prática. Outra coisa importante, falando aí do volume. Então, isso que nós estamos falando, para o pessoal entender, intensidade, boa, Natan, intensidade é a carga. Volume é quando você multiplica o número de séries vezes o número de repetições vezes a carga. Tá? É assim que você calcula o volume. Então, o mais importante de tudo é calcular o volume. Agora eu vou mostrar aqui uma outra pesquisa que foi legal, que foi tema aí, se o pessoal estiver escutando, até o Carlos Alves, meu parceiro, a gente escreveu esses artigos para a coluna baseado nessa pesquisa do Journal Strength and Conditioning. O que eles viram? Tem uma meta-análise de um cientista famoso aí, americano, Brad Schoenfeld. Ele fez uma meta-análise. Você sabe o que é meta-análise, Iago? Só para explicar para o pessoal aí o que é uma meta-análise. Você pode explicar. Maravilha. Pessoal, meta-análise é quando existem muitas publicações no assunto, aí um pesquisador decide falar, poxa, que nem no caso da hipertrofia. Tem gente que faz uma série de 15, 2 de 10, 3 de 8, 4 de 6, o que é o melhor? Então, a meta-análise tem vários em várias áreas, né? Você faz uma seleção não tem nem ideia, maravilha. Você faz uma seleção dos artigos que te interessam. Então, nesse caso do Brad Schoenfeld, ele fez tudo que interessa sobre hipertrofia. E viu que o quê? Os melhores resultados acontecem quando você tem um volume de séries por grupo muscular por semana. Então, o que seria? Vamos dar um exemplo do peitoral. Quero que o meu peitoral desenvolva. Então, eu tenho que trabalhar. Essa meta-análise mostrou que você tem que fazer pelo menos 5 séries para o teu peitoral por semana. Pelo menos. Você pode fazer isso. Vamos dar um exemplo. Se for 6 séries, melhores resultados. 7 séries, melhores resultados. 8 séries, melhores resultados. E quando... Então, nós temos pessoas que são malucas, né? Então, vai aumentando, e os viciados em academia, eles vão fazer o quê? Então, vão aumentando. Aí chegaram a testar, vamos dizer, 15 séries por grupo muscular por semana. Adivinha o que aconteceu? Estourou? Começou a catabolizar. Então, eles começaram a ver que não foi melhor. Então, não é a questão quanto mais melhor, não. Então, o que eles conseguiram provar nessa meta-análise? Tem vários artigos que estão vindo em cima disso.
Se você quer saber quanto que você deve desenvolver por grupo muscular, você tem que fazer pelo menos um estímulo de 5 séries por grupamento. Então, vamos dizer, peito, ombro, peito, costas, bíceps, tríceps, perna, por semana. E o platô máximo que você pode chegar são 10 séries. Então, eles viram que qualquer número entre 5 a 10 séries por semana traz ótimos resultados. Os atletas que passaram desse limite, 12 séries por semana, 15 séries, começaram a ter um catabolismo maior do que o anabolismo. Então, nas células, nós sempre temos 2 processos acontecendo. Anabolismo, síntese proteica, tudo que constrói a célula. Catabolismo começa a reduzir, diminuir, não recuperar suficientemente. Então, ficando entre 5 a 10 séries, nós temos aí um volume adequado na semana. Tá? E, assim, doutor, a gente entrando do lado do atleta amador, né, no caso, porque às vezes muita gente compete jiu-jitsu, MMA, mas não é de forma profissional. Como que você tem uma experiência longa nessa área, como que é a preparação, principalmente esse lado amador primeiro, depois a gente fala do lado profissional, de Perfeito. alto rendimento. Então, para o lado amador, se o atleta for praticante de alguma arte marcial, o atleta tem que entender isso, ele tem que praticar arte marcial. Tem pessoas que estão dando muita ênfase na preparação física, esquecendo o lado da técnica. Tá? Então, isso é básico. Isso a gente fala muito. Eu sou preparador físico. Por mim seria ótimo, entendeu? Vem comigo, mas eu não posso enganar ninguém. Então, a gente tem que fazer o quê? Você tem que focar na técnica. Então, o pessoal que está começando tem que fazer o trabalho técnico. É um casamento, né? Não entendi. É um casamento, né? É o lado Isso. físico com o lado técnico. É a união. Então, vamos dar um exemplo. O atleta vai fazer, o amador, ele vai fazer pelo menos um treino por dia. Desse, ele seria 3 treinos na semana da modalidade esportiva. Sobra para ele 2 treinos no meio ou, no máximo, 3 treinos. Então, vamos dar um exemplo. Segunda, quarta e sexta, ele faz a modalidade esportiva. Terça e quinta, ele faz o trabalho de força ou sábado. Terça e quinta e sábado. 2 opções. Sempre tem que ter um dia off. Sempre. Tá? Isso não só em pesquisa conseguiram ver, os japoneses tentaram fazer isso, aumentar a linha de produção, trabalhando 7 dias na semana. Adivinha o que aconteceu? A linha de produção foi lá para baixo, porque começou a ficar doente, começou a ficar com o sistema imunológico fraco, platô psicológico, tentativa de suicídio, foi horrível. Então, olha que os japoneses são viciados em trabalho. Então, viram que não dá. O mesmo acontece com nós atletas. Nós temos muitos atletas que são viciados. Um exemplo aí, o Santiago, argentino, quem conhece o Santiago, gente boa, que treina aí com a gente, com o Everton, treina lá ATT, nosso amigo. É o tipo do atleta que tem que mandar ele para casa, porque ele quer treinar o dia inteiro, ele fica o dia inteiro na academia. Então, é bom que tenha essa motivação, mas você tem que saber dosar. Então, para o amador, 3 vezes por semana a luta, 2 dias ou 3 dias na semana treinamento de força, tá ótimo. Não precisa mais nem menos. Começou a se profissionalizar. Você tem que fazer o quê? Dar ênfase na sua frequência de treino de modalidade de luta. Então, você pode continuar com as mesmas 2 sessões de treinamento de força, aumentando. Então, você vai fazer o quê? Segunda, você treinou de manhã uma modalidade, de tarde outra. A gente fez até um outro artigo para a coluna que fala sobre essa ordem. Se você vai fazer 2 treinos, o pessoal que está acompanhando, volta lá e lê. Tem muito artigo lá que já saiu, tá tudo lá na coluna, treinamento. É importante o quê? Se você vai fazer 2 modalidades no mesmo dia, a primeira tem que ser mais aeróbica. Então, vamos dar um exemplo. O cara que treina boxe e jiu-jitsu, ele tem que escolher o boxe antes. Por quê? O boxe ele vai trabalhar mais velocidade, mais coordenação, mais técnica, menos força. E o tipo de contração, ele é uma contração que utiliza mais o ATP, que recupera muito rápido. O jiu-jitsu, o pessoal que sabe, eu sou faixa preta, treina há vários anos, é um trabalho que trabalha muito isometria. Então, o que acontece com a isometria? Você vai entrar numa 2, 3 segundos você gasta o ATP, você passa para o ATP-CP, que é a fosfocreatina, dura mais ou menos 10 a 15 segundos. Se você continua nesse trabalho intenso, você vai entrar numa glicólise. Glicólise, nesse caso, anaeróbica,
com aumento da concentração de lactato e hidrogênio. Lactato não tem muito problema, mas o hidrogênio é um ácido. Então você faz o quê? Você começa a prejudicar a tua recuperação. Tá? Então, o que seria importante? Boxe de manhã, jiu-jitsu de tarde. Tá? Não ao contrário. E que, principalmente, quem vai fazer as duas modalidades juntos. Às vezes o pessoal faz, principalmente o amador, ele não tem tempo, ele vai para academia, ele quer ficar o dia inteiro treinando. Ele quer ficar lá 2, 3 horas seguidas. Então ele tem que dar ênfase nas atividades mais aeróbicas antes, terminar com a de força. Por quê? Tem um outro benefício. Quando você faz um estímulo de força, por esse estresse que gera, as nossas glândulas produzem hormônio. Então esse hormônio vai fazer um efeito anabólico que vai ser mais prolongado do que o contrário. Fizeram vários testes, meu professor na Rússia, no laboratório, eles acompanham a equipe olímpica lá de sambo, sambo não é olímpico ainda, mas estão querendo, né? A equipe de sambo, equipe de wrestling, equipe de judô, há muitos anos. E viram que se você inverte, não é a mesma coisa, cataboliza. Então o atleta começa o quê? Metabolizar. Todo o hormônio que ele produziu no treino intenso, ele começa a acabar metabolizando no treino aeróbico. Principalmente se ele tiver um treino longo, com depressão de glicogênio nesse caso. O Tá? Edu mandou aqui, Stephanie, meu amigo, hipertrofia, sei que você entende muito, estou ouvindo excelentes conselhos, vou seguir com certeza, mas no truco, eu que vou te dar Meus brothers aqui de Orlando estão aí, tem uma galera aí, boa Duzão. É isso aí, mas ó, ele é meu freguês aí também, não vou nem falar para não acabar com ele, mas é meu freguês, tá? E assim, você falou dessa questão, né, de treinar boxe de manhã e jiu-jitsu à tarde. E corrija se eu estiver errado. Até muitos lutadores no UFC, Bellator, às vezes quando vão pegar um lutador que tem uma trocação melhor, eles grudam ali para tentar cansar o adversário no primeiro, no segundo round, porque ele volta depois no terceiro, se a luta for de 5 rounds, já não tem aquela força toda, né, no braço para poder... Exato. Isso. Aí já a gente pode fazer outro dia, entendeu? Essa ideia é fazer uma sequência, né, de lives. E aí nós vamos falar um pouco da estratégia. Aí já tem a ver com a estratégia. A gente faz muito isso quando a gente está ajudando. Preparação, o mestre Catel Cubes, nosso parceiro Macarrão, lá da TT. Então aí já é um trabalho que a gente faz o quê? Baseado na fraqueza do adversário. O adversário que movimenta, que é muito aeróbico, você tem que abafar ele. Você abafou, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai entrar nessa glicólise anaeróbica, vai dar uma acidez na musculatura, ele trava. Essa era mais só para a gente poder ter um exemplo da luta, assim, do que realmente acontece. Mas vamos fazer uma live disso, porque com certeza vai render muito. Tem muito para falar ainda. Maravilha. Então, voltando para as perguntas lá. Então, nós falamos sobre intensidade, nós falamos sobre volume. Lembrando, o que é o volume? É quando você multiplica o número de séries vezes o número de repetições, vezes a carga. Aí você calcula o volume. É legal somar esse volume. E a tendência, o que é fazer com esse volume? A gente vai monitorando e vai subindo no máximo 3 semanas seguidas. Isso é bem importante, já. Uma semana você calcula o volume. Na semana seguinte, você aumenta um pouco ou o peso ou o número de repetições. Na terceira semana, você chega no pico. O que você tem que fazer depois? Isso começou lá atrás. Lev Pavlovich Matviev, o pai da periodização, foi um dos meus professores de mestrado por 2 anos. Então, o cara que desenvolveu a periodização no mundo. Ele falou, se você continua puxando, o atleta novo, às vezes ele até aguenta. Mas ele começa a fazer o quê? Ele começa a entrar numa questão ou platô psicológico, ou overtraining, ou ele não recupera o suficiente. Aí que nós temos muito a garotada jovem, quando começa a treinar errado, começa a fazer uso aí de substâncias proibidas aí, porque eles não estão vendo resultado. Então, o que significa? Que estão fazendo a periodização errada. Então, tem que fazer o quê? Subiu 3 semanas, volta uma semana, diminui um pouco o volume, muito importante. Mantém a intensidade elevada. Por que tem que manter a intensidade elevada? Porque aí você não perde os ganhos que foram feitos. Tá? Então, vou dar um exemplo para ficar bem fácil. Você começou a primeira semana, fez uma série de 12 repetições de um exercício, peitoral, por exemplo. Na segunda semana, você fez 2 séries de 10 repetições, tá? Do mesmo exercício do peitoral. Na terceira semana, você chegou a fazer 3 séries
de 8 repetições com mais carga. Então, você foi subindo. Tá? O que você faz na quarta semana? Você cai pela metade esse volume. Você faz uma série, pode fazer uma série e meia ou 2 séries com metade das repetições. Então, se você chegou a fazer 3 séries de 8, você faz uma série de 8 e mais uma série de 4. Mas a carga é elevada. Isso é o suficiente para quê? O organismo recuperar. O sistema hormonal endócrino, principalmente o sistema endócrino, ele vai se recuperar e isso vai dar uma supercompensação. É parecido com o que a gente faz antes da luta. E aí diminui o volume de treino, mantém a intensidade e o atleta chega no dia voando. Então isso aí serve para todos, tá? Não simplesmente o atleta, o amador ou o nosso praticante de fitness que está assistindo aí também. Fechado, mestre. Não, Vai pode, lendo aí, pode tem mais continuar. coisa para falar ainda. Vai lendo aí, eu tenho mais umas coisinhas aqui para falar. Tem mais pergunta aí de alguém? O nosso seguidor, ele botou, o Iago, ele botou assim, qual suplementação seria ideal para pessoas que Boa, treinam? boa. Esse é bom. Vou entrar já. Vou entrar nesse ponto já. Só mais uma questão aqui que é importante falar, Iago. Então, a frequência por grupo, então a gente entendeu 5 séries o mínimo, 10 séries o máximo, a gente tem que fazer o quê? Repetir 2, no máximo 3 vezes esse mesmo grupo. Então, se eu quero fazer 10 séries para o meu peito, eu posso fazer 2 treinos, vamos dizer, segunda, fiz 5 séries, dei um intervalo terça, quarta, lá por quinta-feira eu posso fazer meu peitoral de novo. Então, pelo menos 2 a 3 dias entre o mesmo grupo. E aí eu faço minhas outras 5 séries. Então eu fiz 10, o volume máximo, né? Estou chegando no volume máximo. Fiz 10 séries para o meu peitoral, mas eu tenho que dar um intervalo de pelo menos 3 dias, 2 a 3 dias entre o mesmo grupo. Tá bom? Show. Beleza. Nutrição. Fala a pergunta lá, por favor. Peraí, deixa eu voltar aqui. Qual a suplementação seria ideal para pessoas que treinam de 2 a 3 horas direto no jiu-jitsu? Uau, tá vendo? A galera do jiu-jitsu é maluca. A galera treina muito longo. Então, o que acontece? Ó, lembrando aí pro pessoal, para quem segue a nossa coluna, eu sou professor aqui da Kaiser University, já tem esse vai ser meu 4º ano. Trabalhei 10 anos aí com atletas de alto nível, mais de 7 anos na American Top Team. Eu dou aula de nutrição básica na universidade e nutrição avançada. Não sou nutricionista, mas eu dou aula de nutrição para os meus alunos da graduação. Então, a função aqui é, não vou prescrever nada, você tem que procurar um nutricionista, lembra disso. Mas nós vamos passar informação, que é o que a gente faz, para o pessoal da nossa coluna. Então, um artigo novo que saiu, novinho aí, de agora, aí, ó, 2018, final de 2018, pela Human Kinetics, que é uma das maiores editoras aí do mundo, fez o quê? No International Journal of Sports Nutrition, Exercise and Metabolism. O que eles viram? Eles viram que a síntese proteica, e eu tenho também essa posição do órgão internacional de Sports Nutrition, que é um dos maiores órgãos de nutrição do mundo. Eles mostram o quê? Quando você começa uma atividade física, você tem que aumentar principalmente a sua ingestão de proteína. Tem que aumentar. Para quanto? Só para vocês terem uma noção, vamos pegar um atleta que pese 100 quilos, tá? Para ficar fácil a matemática. A dose mínima recomendada é 0,8 gramas por quilograma. Então, se o atleta pesa 100 quilos, ele precisa do mínimo de 80 gramas. Sedentário. A partir do momento que ele começa a fazer atividade física, essa dose é aumentada para 1,2, 1,4. Essa pesquisa nova aqui mostrou que 1,6 é bom. 1,6 gramas por quilograma. Então, ele precisa do quê? 160 gramas de proteína por dia. 160 gramas por dia. Se ele tiver agora, tem 2 pontos aqui importantes. Se ele tiver treinando e se ele ainda quiser reduzir o peso, que acontece muito na luta, o atleta ele quer aumentar a massa muscular, mas quer secar, ele quer diminuir o percentual de gordura. Ele tem que aumentar essa dose de proteína chegando a 2,4 gramas por quilograma. Então, no mesmo atleta de 100 quilos, ele vai aumentar até 240 gramas de proteína. Por dia, não tudo de uma vez. Se ele fizer essa ingestão tudo de uma vez, o que vai acontecer? Não vai dar certo.
o excesso vai virar gordura, aí o atleta engorda. Aí o atleta às vezes fala, poxa, eu estou engordando tomando proteína. Claro, porque você escutou errado ou entendeu errado a informação e botou muita proteína num tempo muito curto. Tá? Então, essa mesma pesquisa aí do metabolismo, ela viu que o melhor, o ideal, é fracionar em 4 doses. Então, independente de quanto você precisa, ficando nessa margem, 1,6 a 2 gramas por quilograma é do International Society of Sports Nutrition. O International Society of Exercise Metabolism falou que você pode aumentar até 2,4 no caso você queira fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você está encurtando na alimentação, você quer emagrecer, vamos dizer, diminuir o percentual de gordura e aumentar músculo ao mesmo tempo. Então você precisa de mais proteína para diminuir o catabolismo, senão vai acontecer o quê? Você não vai recuperar e vai perder músculo. Que é exatamente o contrário do que a gente quer fazer aqui com essa live. Então a live é sobre hipertrofia, para quem está acompanhando aí. Perfeito. Tá. Tem mais alguma pergunta aí? Pessoal gostando muito, pessoal elogiando o senhor, falando que bastante conteúdo, bastante informação. E teremos outras pela frente, toda semana tentaremos fazer outras com assuntos diferentes. Vocês podem mandar para a gente, para o doutor, doutor.dr.Stephanie Dias, né? O Instagram do senhor. O Instagram tá Vocês podem mandar lá sugestões. Desculpa, pode falar. Não, podem mandar sugestões de temas, né? Que aí você vai vendo de acordo com o que você quer falar para a gente poder trabalhar aqui. Muito obrigado, doutor, pela... Deixa eu só mandar um abraço aí para a galera. Posso mandar um abraço aí para meus amigos aí? Pode sim, fica à vontade. Então, a galera da Tatame, faz o favor, acompanha lá nossa coluna. Só para o pessoal saber, na revista, o primeiro artigo que eu mandei foi em 2010. 2012 começou direto na revista. E aí, depois de 2014, 15, aí começou direto já no site. Então, a coluna Treinamento Desportivo, a gente escreve aí, eu, Diego, Pacha, lá da Rússia, Fábio, convidei o Carlão. Estamos sempre convidando pessoas novas. Por quê? Porque a ideia é agregar, é unir todos os profissionais. Everton, meu amigo lá da American Top Team. Então, nós estamos fazendo o quê? Sempre agregando, Macarrão, Catel, todos eles já participaram. Então, a gente faz o quê? Agrega todos os treinadores juntos e quem ganha é o esporte, quem ganha são os praticantes, o pessoal que acompanha a Tatame aí e continua mandando sugestão, pergunta, se não entendeu, a gente faz vídeo, faz live e a ideia é sempre ajudando aí. Verdade, é um sucesso, né? Desse período todo é um sucesso. E o pessoal que não conseguiu assistir tudo, pegou no meio do caminho, nós vamos disponibilizar no YouTube, depois você pode assistir lá a hora que você quiser, pode mandar para os seus amigos, tá bom? Muito obrigado, mestre. Pessoal, siga a gente aqui no Instagram, siga o doutor Stephanie Dias também, leia a coluna toda semana e entre no nosso site e confiram as principais notícias do MMA, jiu-jitsu, judô. Maravilha. Valeu. Manda um abraço aí pro Diogo também, Santarém aí, meu parceiro aí da Tatame. Mando sim. Valeu, galera que entrou aí, lá, o Henrique, toda a galera, Pezão, Natan, Marco Júnior, tamo junto. Edu. Até mais, mestre. Grande abraço e até a próxima. Tchau, abraço.